Olá, querido, a paz do Senhor Jesus, tudo bom? Estamos aqui mais uma vez com uma palavra do Senhor Deus, do Senhor Jesus Cristo, para a nossa meditação aí neste dia, nesta tarde, em nome do Senhor Jesus. Eu quero ler uma palavra. Jesus está falando lá no livro de João, no capítulo 6, quando ele fala acerca de quem é ele. E ele se compara a um pão. Interessante, né? Ele se compara a um alimento muito primordial na nossa vida. E pela sua composição, o pão, quando nós o comemos, nós nos sentimos fortalecidos, porque o trigo, na realidade, ele traz essa vitamina que nós costumamos experimentar assim que comemos o pão. Tomamos ânimo, né? Quando nós comemos o pão, nós tomamos ânimos, ficamos animados, nos levantamos, né? Para começar um novo dia. Dificilmente alguém que não come nada pela manhã pode ter um dia assim bem legal, né? Sempre tem fome. E um pedaço de pão satisfaz, né? E ele está falando algo aqui muito interessante, gostaria de ler com você. No capítulo 6, a partir do versículo 25, quando encontraram Jesus do outro lado do lago, perguntaram a eles: Senhor, quando chegaste aqui? E Jesus disse: certamente vocês me buscam, porque vocês não têm visto sinais, mas porque comeram do pão até se fartar. Lembre-se que Jesus havia multiplicado os pães e os peixes, o pão natural, com toda essa composição que nós falamos aqui, que dá ânimo, que levanta o corpo, né? Faz você dar uma mexida para lá, está fortalecido para começar o dia. E Jesus, no versículo 27, ele diz assim: trabalhem não pela comida que perece, quer dizer, ele está se referindo ao pão material, mas para aquela que permanece para a vida eterna. Opa, então tem um outro tipo de comida além do pão que ele havia multiplicado? Mas que pão é esse? Que é isso de vida eterna? Que é isso? Ué, mas nós não estamos com a nossa vida aqui no nosso corpo, comemos do pão, estamos cheios, estamos animados, né? Esse pão físico, né? Este pão material, que ninguém pode viver sem pão material porque o corpo não aguenta. Mas ele está falando de um outro pão. É um pão que vai alimentar não a carne, mas vai alimentar a alma, vai alimentar o espírito. E Jesus, naquela hora, ele entendeu bem, sabia bem porque as pessoas buscavam a ele, e por isso ele diz: mas por aquela que permanece para a vida eterna, o qual lhes dará o Filho do Homem. Sobre isto tem colocado Deus o Pai o seu selo de aprovação. Olha, então Jesus está dizendo aqui que esse pão que ele está falando aqui, essa comida que dá a vida eterna, ela é aprovada, é o selo de Deus, é uma realidade, vale muito mais do que o outro pão que eles comeram quando estavam com fome, para alimentar o corpo físico. Jesus aqui, talvez eles ficaram pensando o que ele estava falando. E Jesus vem e eles perguntam: que faremos para realizar as obras que Deus quer? Eles perguntaram, entenderam que Jesus tinha falado a primeira vez, é assim mesmo, quando as pessoas não estão interessadas naquilo que está de acordo com os desejos e os anseios dela, e ela não quer ouvir outra coisa a não ser os desejos e os anseios que ela tem, né? Ela quer ouvir algo que vai agradar. E falar de um pão material, naquela época de fome, Jerusalém estava debaixo de uma opressão romana muito grande, e o povo estava com fome. Havia pragas, havia doenças, havia muita fome, leprosos,
cegos, coxos, por causa da maldição da lei, porque o povo não estava cumprindo a lei como deveria, porque os sacerdotes que deveriam ensinar a lei, que deveriam dar esse pão que Jesus está falando, o pão da vida eterna, estavam dando. Então o povo estava faminto de um pão, né, material, mas havia uma miséria espiritual muito grande. Muito grande. E hoje nós não estamos diferentes não, queridos. Hoje as pessoas estão querendo, não é o pão da vida, Jesus Cristo, o pão que desceu do céu, elas estão querendo realmente o pão material. Lá em Lucas capítulo 4, Satanás ofereceu, né, para Jesus. Jesus estava com fome, depois da tentação no deserto, Satanás chegou para ele e disse: olha, transforma essas pedras em pães, olha aí como é que você está. Você está com fome, você não tem nada, você precisa prosperar. Você vê aí, negócio de pregar aí, e nada, come esse pão aí, transforma essas pedras em pão. Ele queria que Jesus tirasse a visão correta e que Jesus estava ali levado pelo Espírito Santo para fazer a obra de Deus, para estar declarando o reino de Deus. Satanás chama a atenção dele para o lado material do chamado. Esse é que tem muita gente vivendo esse problema. Hoje não cresce espiritualmente, porque ela prefere alimentar o lado físico do chamado do que ter atenção no lado espiritual do seu chamado. Jesus vira para Satanás e disse para ele uma coisa bem séria: olha, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Que significa que Jesus claramente disse para ele: olha, eu estou aqui, estou na bênção, estou buscando meu Pai que está no céu, não adianta que você não vai me tirar desse propósito, né? A hora que eu tiver que comer o pão, meu Pai vai prover o pão, não é o teu pão que você está me oferecendo aí, eu vou querer, porque eu sou dependente do meu Pai, meu Pai vai acrescentar para mim o pão que eu estou precisando comer. Estou aqui, estou na bênção, pode ir embora, porque está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda, veja bem, não é de alguma palavra, não é qualquer tipo de ensino, é a palavra que sai da boca do Senhor Deus. E hoje, queridos, é o que nós estamos visto muita gente faminta, muitos irmãos aí quebrados aí que não conseguem crescer, né? 5 anos, 10 anos dentro de uma igreja, não consegue crescer, porque Satanás chamou a atenção para o lado do chamado material e não do chamado do espírito. Satanás chama para a carne. Jesus, quando fala, ele está chamando para o espírito, porque o que é nascido da carne é carne. Então Satanás se aproveita do lado físico. Ele sempre vai tentar você tirar a tua atenção do chamado espiritual com o lado físico. Ele tentou fazer isso com Jesus. Jesus não rechaçou, porque Jesus sabia quem ele era. Jesus sabia que ele era filho de Deus. Jesus sabia que ele estava ali para fazer a obra de Deus. Jesus sabia que ele estava ali com uma vida de renúncia. A Bíblia diz que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus sabia quem ele era. Muito crente não sabe quem ele é, não sabe qual é seu chamado, não tem identidade nenhuma, né? Aí fica aí qualquer vento de doutrina, vai para lá, vai para cá, não sabe, né, quais os dons que tem. Não procura buscar. O apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 13, ele diz: buscai com zelo os melhores dons, né? E eu vos mostrarei algo mais excelente. Está falando do dom do amor, mas ele está dizendo para você buscar saber quem é você em Cristo Jesus, meu irmão. Quem é você? Um simples crente religioso, fica aí na igreja aí sábado, domingo, quarta-feira, e vai lá e vai para a missa, né? Porque a maioria dos cultos hoje viraram missa. É bem verdade, porque a igreja hoje está numa visão totalmente religiosa. As pessoas não crescem, né? Que palavra é essa que tem sido pregada e ensinada que as pessoas não crescem? Que as pessoas não vão avante? Então, é justamente isso. Jesus estava dizendo para eles: olha, sai disso aí que os fariseus, os saduceus, os sacerdotes da lei estão oferecendo para vocês e vem para mim. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. E lá no versículo 29, Jesus responde para eles: esta é a obra de Deus, que creiam naquele a quem ele enviou. Respondeu Jesus:
E eles continuam, né, desconversando. E que sinais haverá da tua vinda, né, para que creamos em ti? Né? Que sinal você vai fazer para que vejamos e creamos em ti? E eles insistiram. E eles começam a falar: nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito, pão do céu vos deu a comer. Olha, eles estão lá, olhando lá. Lembra lá, do Êxodo lá, quando o pão caiu, pão material, mas ele é um povo desobediente a Deus, queridos. O materialismo leva você para a desobediência. O materialismo leva você para longe do chamado que Deus tem na tua vida. E aí é o que estava acontecendo ali. Jesus está ali, o pão vivo que desceu do céu, e ele fala isso, né? E no versículo 32 ele diz: certamente lhes asseguro que não foi Moisés o que deu a vocês o pão do céu, afirmou Jesus. Aquele que dá o verdadeiro pão do céu é o meu Pai. E o pão de Deus é aquele que veio do céu e dá vida ao mundo. Senhor, lhe pediram, dá-nos sempre esse pão. Jesus disse: eu sou o pão. E agora, hein? Eu sou o pão da vida. Aleluia! Glória a Deus. Olha o que Jesus disse: eu sou o pão da vida. Aquele que a mim vem nunca passará fome. E por que tanta fome espiritual no meio do povo de Deus hoje, queridos? O que está acontecendo que o povo está com fome? Você encontra uma pessoa reclamando ali, outra aqui, pessoa rodando para lá e para cá, não consegue parar, uma apostasia tremenda dentro da igreja. O que está acontecendo? É porque falta de pão. Qual pão? Pão material? Então, nisso as pessoas estão. Quer carro, quer casa, quer tudo. Quer uma mansão. Agora tem algumas igrejas aí que pregam que você pode ficar rico e tudo. Mas Jesus está falando aqui dele. Ele disse: quem não comer da minha carne e beber do meu sangue não tem parte comigo. Ele está chamando você para a mesa. Para a mesa de quê? Da se alimentar de quê? Ele está dizendo da palavra do meu Pai que está no céu. Ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o verdadeiro pão. Eu sou o pão da vida. Aquele que a mim vem nunca passará fome, e aquele que em mim crê nunca mais voltará a ter sede. Existe uma sede espiritual muito grande dentro da igreja hoje. A religião não deixa você se alimentar de Jesus. Ela te traz eventos, te traz rituais, te traz programações. Ele vai enchendo a tua alma do que é exterior. Mas o pão vivo, que é o ensino correto da palavra de Deus,